Eu vou colocar aqui um vídeo, nós já estamos nos encaminhando aí para a última parte da conversa com o Daniel. Eu vou colocar um vídeo aqui, gente, que tem um mês. Mas vocês vão entender onde é que eu quero chegar com um vídeo que não é de hoje. Tem um mês. Mas é importante que a gente veja esse vídeo para a nossa próxima pauta. Então, vamos lá. Estamos acompanhando a repercussão desse caso absurdo. Na petição do advogado José Francisco Abud, sugere que a juíza Helenice Rangel Gonzaga Martins, titular da terceira vara civil da comarca aqui de Campos dos Goytacazes, norte do estado, sofreu abusos quando criança e usou também termos que remetem a uma visão racista e também desumanizadora. Temos alguns trechos dessa petição que dizem, o primeiro diz: destoando da excelentíssima intendência de reprimidas, provavelmente resultantes causa e efeito de uma infância devassada por parentes próximos que perpetuam abusos mais do que comuns a primatas ou primitivos. Em outro trecho, ele estende a ofensa, os ataques a essa magistrada e diz: venham com a finalidade de evitar omissões fraudulentas tramadas em conluio com notório saber jurídico e seguidas de infundadas decisões prevaricadoras proferidas por bonecas administradas das filhas das sinhais das casas de engenho. Esse último trecho, ele reforça a ideia de que, na visão dele, a juíza não deveria estar ocupando aquele espaço. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça repudiou as manifestações do advogado e disse que, além de atingir diretamente a honra e a dignidade da magistrada, as ofensas afrontam o poder judiciário, que busca de forma permanente combater o racismo estrutural e reconhece que o povo negro foi escravizado e marginalizado ao longo da história brasileira. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro enviou uma nota, disse que repudia veementemente o ataque racista e que vem atuando em defesa da magistrada na adoção de medidas judiciais cabíveis. Não conseguimos entrar em contato com esse advogado. Volto com vocês no estúdio. Bom, e a notícia, então, de hoje, que eu vou colocar na tela também aqui para ler para vocês e depois a gente poder comentar com o Daniel. A notícia de hoje, então, dá conta que advogado racista que atacou juíza é encontrado morto. O advogado José Francisco Barbosa Abud, que ficou conhecido por ofensas racistas contra uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi encontrado morto nessa segunda. Seu corpo estava na própria residência em Campo dos Goytacazes. A OAB da cidade lamentou a morte do advogado em nota. A 12ª subseção da OAB lamenta profundamente a perda e se solidariza com os familiares e amigos neste momento difícil. Não foram divulgadas informações sobre a causa da morte ou suspeitas, mas o caso está sendo investigado por autoridades locais. Abud já havia sido internado em um hospital do Rio de Janeiro em abril por intoxicação com veneno. O caso de racismo ocorreu em um processo que tramita na terceira vara civil de Campos dos Goytacazes. Ele atacou a juíza Helenice Rangel, titular da vara, dizendo que ela é uma magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites. As declarações foram divulgadas após a juíza indeferir um pedido do advogado. Em outro trecho da manifestação, Abud afirmou, citando determinações da magistrada, decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das sinhás das casas de engenho. As falas racistas geraram repúdio de diversas entidades ligadas à justiça. O próprio TJ do Rio de Janeiro emitiu uma nota afirmando que as falas são incompatíveis com o respeito exigido em relações institucionais e que as ofensas configuram violação dos princípios éticos e legais da atividade jurídica. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro manifestou apoio à juíza e também repudiou o ataque racista. Daniel, a questão aqui e é algo que eu venho já conversando e discutindo há muito tempo com amigos meus, inclusive dos movimentos negros, em especial as células dos movimentos negros do Rio Grande do Sul, que se esse país... Porque, primeiramente, toda morte é um absurdo. É um absurdo. Ele esteve internado por envenenamento a princípio. Agora aparece morto e ninguém sabe. Se esse país não tomar um rumo, e eu não estou aqui criando uma verdade, um axioma, nada, eu quero te ouvir sobre isso, mas eu entendo que se esse Brasil não tomar um rumo em relação a uma educação antirracista sólida, em relação a um reparo histórico robusto e eficaz, e em relação a uma questão de aumento de
serviços públicos, de políticas públicas e ações afirmativas para aceleração das reparações, porque quando eu falo em reparação histórica, eu estou falando na coletividade, quando eu falo das ações afirmativas, eu estou querendo também pontuar nos indivíduos que acessam, a gente vai acabar transformando a coisa em situações deste tipo. Porque cada vez mais eu converso com pessoas de lideranças do movimento negro que o pessoal está cansando, Daniel. O pessoal está cansando. Eu já estou convivendo com pessoas que compartilham vídeos da internet de negros agredindo ou linchando brancos. Compartilham e vibram com o que compartilham. E eu vou falar o quê? Né? Eu vou falar o quê? É cara que vê isso acontecer, essas ofensas com a filha dele no colégio, que vê essas ofensas acontecer na escola e nada ser feito, que vê a filha, de repente, é uma vereadora e ouve o que a Cris Monteiro falou. Então, essa nação, e é aqui que é a minha pergunta, essa nação, esse país, tem que se responsabilizar também pelo tensionamento dessas relações interraciais, à medida do motivo que nada, a partir do ponto que nada é feito, ou que nada efetivamente é feito. Não me entendam mal, eu não estou defendendo a execução ou a morte do advogado, de maneira alguma, mas eu estou querendo propor uma discussão aqui que acaba sendo, no âmbito geral, uma reação. No campo geral e histórico, uma reação. Eu queria trocar essa ideia contigo. Não, sem dúvida nenhuma, Viaro. É uma reação. Me preocupa muito isso que você traz, porque eu também verifico essa questão. É lamentável quando a única alternativa para as pessoas conseguirem ter algum grau de reparação é a violência, porque ela não é uma alternativa na prática. Se de fato a gente partir, por exemplo, para um caminho de fazer justiça com as próprias mãos, e eu compreendo as pessoas que se empolgam com esses vídeos, eu tenho amigos também que se empolgam, e familiares, inclusive, né? E o resultado disso, se esse for o caminho, é a barbárie completa. Então, o que precisa ser feito no Brasil imediatamente são esses caminhos que você trouxe. Por exemplo, o Brasil tem a Lei 10.639 de 2003. Nós estamos em 2025, ela nunca foi implementada como deveria, que é para colocar nos currículos a tradição, a história e a contribuição africana no Brasil. Depois nós tivemos a Lei 11.000. A Lei 11.000, ela é de 2008, se não me engano, que vai incluir também a questão indígena. E nada disso foi implementado. Na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nós estruturamos a formação de professores com base nessas leis. Só que chega nas escolas, os professores não têm distribuição de carga didática para poder dar conta dessas leis. E esse é um caso. Para além disso, esse tipo de violência que o advogado cometeu contra a juíza já tinha que ter sido penalizado. É inaceitável essa demora. E vou dizer para você com todas as letras, né? O Brasil, ele age de maneira mais incisiva nos casos de racismo no futebol, quando nós somos ofendidos pelos nossos co-irmãos, adversários, né, futebolisticamente falando, torcidas adversárias de clubes que vêm jogar no Brasil, ou quando o Brasil vai jogar fora, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Peru, praticamente todo o continente sul-americano, a gente age muito rápido e cobra muito da Conmebol, com razão, mas eu não vejo a mesma aceleração em questões que são também extremamente sérias. O caso da juíza é mais sério ainda, e que aí é a letargia que é a marca. Ou seja, a gente também também é racismo o fato de que a gente se acostuma com o absurdo do que ocorre aqui dentro do Brasil. Aham. Mas não admite, com razão, e não tem que admitir mesmo, o que ocorre fora, ou quando estrangeiros agem em relação a nós. Com então, certeza. Isso tudo é uma marca que a gente precisa assumir. Agora, é claro, como você bem colocou, ninguém... esse caso desse advogado, da morte dele, tem que ser bem investigado, porque se ele teve uma investigação... investigação não, se ele foi internado por uma situação de envenenamento, meses depois ele falece, o que pode denotar supostamente um comportamento suicida, e não dá para cravar isso,
pode ser que ele seja vítima também de um ardil, de um crime, etc. Mas, independentemente disso, isso não apaga o fato do que ele fez. O que ele fez foi Exatamente. crime de racismo. E esse ponto precisa ser colocado. E veja, eu não estou aqui defendendo uma justiça persecutória, eu estou só defendendo a justiça. Claro, não A juíza não pode ouvir o que ela ouviu. É inaceitável, é indigno ela ouvir o que ela ouviu. É indigno na posição dela, de ser uma juíza, de ter lutado tanto para ser juíza, provavelmente. Eu tenho certeza que ela lutou. Sim, sim. Ela ter que, depois de tanto suor, ela ter que ouvir esse tipo de absurdo. Então, quer dizer, por que demorou? Por que demora tanto? Qual que é a questão? Qual que é a proteção institucional que existe para esse tipo de comportamento? Eu acho que essas são perguntas que precisam ser respondidas, né?